nossa vida, né? E sobre as coisas. Então, vamos começar. Aproveitem e apertem aí no aviãozinho e convidem as pessoas para participarem desta live, né? E conversarem comigo. Então, bem-vindo a todos. Vamos lá, deixa eu tirar os óculos. Vocês sabem que acaba fazendo reflexo, não é? Opa! E aí não fica bacana. Então, vai lá. O tema de hoje é um tema que eu vinha já pensando desde o início do ano, que é a autossabotagem emocional. Por quê? Porque eu tenho visto muitas pessoas falarem sobre as metas de final de ano, as metas para o ano de 2002. Tem muitos coaches que trabalham com essa questão, né, de como fazer as metas, como tornar hábito, como ter uma mente que alcance seus objetivos. E isso são conteúdos bem interessantes e bem relevantes e funciona para algumas pessoas, mas não funciona para todo mundo. Aliás, eu corro o risco de dizer que praticamente a maioria das pessoas pode ter uma autossabotagem emocional que impede elas de alcançarem as suas metas. Por isso eu preciso falar sobre esse assunto, porque às vezes as pessoas ficam muito frustradas, muito decepcionadas consigo mesmo quando elas colocam algumas metas de trabalho, de família, como a gente falou na semana passada sobre a roda da vida, né? No trabalho, no financeiro, na família, no lazer, mas muitas vezes não conseguem alcançar essas metas e acham que tem alguma coisa errada consigo, né? E muitas vezes as pessoas não se dão conta que tem outros aspectos, que é a nossa emoção, que às vezes a nossa emoção nos impede de alcançar os nossos objetivos, não é? Quem nunca, vamos fazer essa brincadeira, né? Quem nunca tentou fazer uma dieta e não conseguiu terminar? Quem nunca foi fazer uma prova e sabia toda a matéria e na hora de fazer a prova se saiu mal? Quem nunca traçou alguns objetivos e teve bastante dificuldades emocionais pelo caminho, né? Isso são autossabotagens. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso então, né? O que são autossabotagens? Quem faz a autossabotagem emocional? E como é que a gente resolve isso? Vamos lá? Vamos conversar sobre isso? Esse é um tema bem importante. Bem-vindo a todos, eu estou vendo que o pessoal está chegando. Eu consigo ver alguns nomes, mas lembre que para não dar reflexo, eu acabo tirando os óculos e eu não enxergo muito bem. Mas aí as perguntas e os comentários de vocês eu vou conseguir ler e responder. Boa noite, Solange, a Eliane, o Daniel, o Marco, boa noite a todos, o Paulo, como estão? Vamos lá então. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, assim, eu vou contar uma história para vocês verem o que é uma autossabotagem emocional, né? Eu conheci uma pessoa que foi fazer uma cirurgia bariátrica. Você sabe o que é, né? A redução do estômago para perder peso para quem tem obesidade mórbida. Esta pessoa queria muito, ela fez muito esforço para conseguir fazer essa cirurgia, né? É uma cirurgia de risco. Ela fez todo o procedimento cirúrgico e depois, quando ela saiu da cirurgia, recuperou e foi para casa, e aí tinha que seguir fazendo a dieta e os cuidados que tem que ser feitos para poder emagrecer, que esse era o objetivo dela, né? O que ela fez? Ela não conseguia comer, né? Ela passava mal porque o estômago ficou muito pequenininho. E aí, então ela tomava leite condensado de canudinho. O que é isso, gente? Isso é uma grande autossabotagem. A pessoa passou por uma cirurgia, né, de redução do estômago, desejou muito, pagou por isso. E aí faz uma ação dessas, tomar leite condensado de canudinho. Quantas pessoas vocês conhecem que fizeram um esforço enorme para fazer dieta, tem aquele efeito sanfona e depois voltam a engordar? Quantas pessoas, né? O que está por trás disso? Ou quantas pessoas estudam para um concurso e chega na hora de fazer a prova, chega atrasado na hora da prova, chega atrasado ou não consegue se sair bem, esquece das questões e em casa tem um resultado excelente. Ou as pessoas que a gente conhece, né, gente que são atletas, jogadores de futebol, vôlei, que são excelentes jogadores de treino, que tem assim que o treinador fica espantado, mas quando vão para o jogo oficial não conseguem desempenhar.
acabam se atrapalhando e a gente diz assim, fica nervoso, não sabe lidar. Né? Não, isso são boicotes emocionais, são autossabotagens, não é? A Beatriz colocou aqui... não, desculpe. Ela só me deu um oi, Memê, como está? Tudo bem? Oi, pessoal que está chegando, não é? O que é uma autossabotagem emocional? É quando as pessoas, né, se atrapalham, fazem criam empecilhos para não alcançar as metas que desejam. Aí vocês vão dizer assim, não, isso é de doido, André, isso não faz sentido, desculpe. Como assim a pessoa vai fazer um próprio empecilho para alcançar os objetivos que ela mesma quer traçar, que ela mesma traçou e que ela mesma quer? Bem, isso acontece. Por quê? Porque uma coisa, eu preciso explicar isso para vocês, uma coisa é o que a gente pensa conscientemente, que a gente decide com a nossa mente. Mas existe uma dimensão do comportamento humano que é inconsciente. Lembram de um iceberg? Vamos ver o desenho de um iceberg. Aquilo que a gente vê na ponta do iceberg, que é uma 10ª parte do que ele é, seria como se fosse o nosso consciente, a nossa mente racional pensando. Mas tudo que está embaixo da água, como um iceberg, seria a nossa parte inconsciente. E essa parte inconsciente, ela determina muito do nosso comportamento. E ela não chega a passar pela nosso pensamento, pela nossa razão. Não é? Então, sim, nós fazemos autossabotagens emocionais pelo nosso inconsciente. Aí tu vai me perguntar assim, mas por que uma pessoa em sã consciência vai se autossabotar se é uma coisa que ela quer? Por 2 motivos. Por baixa autoestima e por sentimento de culpa. Já vou explicar. O baixo sentimento de culpa... Desculpe, a baixa autoestima é o menos grave de todos. E o sentimento de culpa é um pouco mais grave. Como assim? Tem pessoas que têm uma sensação de que elas não merecem as coisas, que elas não são tão boas assim. Então elas estão procurando, por exemplo, uma pessoa está procurando um emprego novo. Ela vai para uma entrevista, ou vai para algumas entrevistas e ela quer muito aquele emprego, né? E chega lá, ela não vai bem, ela se esquece, fica nervosa, fala mal, diz coisas que não devia. Acabou de sair da entrevista e diz, puxa, eu podia ter ido melhor, eu sabia responder aquilo, podia ter me posicionado melhor, não é? Ela fez uma autossabotagem emocional. Por quê? Porque no inconsciente dela tem pessoas muito melhores que ela, que mereceriam muito mais aquela vaga que ela. Então ela se autossabota, porque ela não acredita que ela seja capaz de conseguir. Né? Eu me lembro uma vez, há muitos tempo atrás, né, quando eu estava na faculdade ainda, eu tinha que fazer estágios curriculares e nós é que íamos marcar as entrevistas e tal. E eu fiz uma seleção de grupo e depois tinha uma seleção individual para fazer o estágio numa clínica que eu tinha muito interesse. E todo mundo dizia que era muito difícil, que as pessoas demoravam muito para conseguir vagas, às vezes até perdiam o semestre porque não conseguiam vagas de estágio, não é? Eu me lembro assim que eu fiquei toda feliz de ter conseguido passar para a segunda etapa, que era a última, para a entrevista e que era um lugar que eu queria muito estagiar. O que aconteceu? Eu fiz uma autossabotagem grosseira, gente. Eu simplesmente me esqueci do dia da entrevista. Esqueci completamente. Eu anotei na agenda, estava tudo marcado e no dia simplesmente eu não lembrei de ir. Como assim, não é? Depois que passou o horário, exatamente no momento que passou o horário, que não dava mais tempo de eu ir, eu lembrei da entrevista. Naquele momento, eu era ainda bastante adolescente, muito tempo depois pensando nisso, eu me dei conta que eu tinha uma baixa estima muito grande. Eu dizia, olha, quem sou eu para conseguir o estágio de primeira no lugar que eu ainda quero? Eu não sou tão boa assim, eu não sou uma das melhores alunas da universidade. Não, isso é só para as melhores. Então estava ali um sentimento de inferioridade, né? Um sentimento de baixa autoestima, que também está associado com a síndrome do impostor, não é? Algumas pessoas falam, hoje está muito na moda essa síndrome do impostor, a pessoa acha que ela não é tão boa assim. Então ela acaba criando boicotes emocionais, que a gente chama de autossabotagens, porque ela acredita que ela não merece aquilo que vai vir, né? Que ela não merece aquela situação.
Eu tenho algumas histórias para contar para vocês e eu tenho certeza que vocês vão lembrar de muitas também. Eu tive um caso muito interessante de uma pessoa que ela disse que toda a sexta-feira à noite brigava com o marido. E eles criavam uma confusão e ficavam sem falar todo final de semana. Né? E ela disse que eram motivos muito bobos, não eram sempre os mesmos motivos. Era porque esqueceu alguma coisa, ou porque falou alguma coisa atravessado, ou porque, sei lá, eram coisas bobas, não era nada de muito importante. E aí no domingo à noite, na segunda-feira, eles faziam as pazes. E ela começou a se dar conta que aquilo acontecia com muita frequência. Aí, no tratamento, nas sessões, a gente começou a se dar conta que ela fazia uma sabotagem, uma autossabotagem no relacionamento deles, né? Porque no inconsciente dela, ela achava que ela não merecia ter um casamento bacana, principalmente durante o final de semana, onde ela ia conviver mais com o marido. Ela se achava culpada pelos pais terem se separado, o que era uma coisa inconsciente, não era consciente. Os pais haviam se separado, tinham um relacionamento muito ruim e ela achava que ela não merecia ter um relacionamento bom. Então ela acabava inconscientemente criando sempre uma situação na sexta-feira à noite, né? E tendo um problema no relacionamento. Também tem uma pessoa que me escreveu e disse que ela tem um problema importante com uma filha. Né, que ela não consegue lidar bem com essa filha, elas não são amigas, agora que a filha está adulta, não são amigas, não se dão bem, não se falam, né, que ela fica muito chateada, que ela faz um esforço danado para se dar bem, mas não responde. Né? Eu acabei fazendo uma entrevista com ela me pediu para me ver responder, e poderia ser muitas coisas. E nessa entrevista ela me comentou, me autorizou a falar, desde que eu não identifique a pessoa, né, que ela, quando ficou grávida desta filha, ficou muito triste. Ela não queria mais ter filhos. E não era um bom momento para ela, não era um bom momento profissional, nem financeiro, nem com casamento. E ela pensou em tirar esta criança. Mas depois acabou mudando de ideia e manteve a gravidez e se esforçou e foi uma boa mãe, né? Mas dentro dela há um sentimento de culpa, né, por ter desejado que esta criança não nascesse. Mesmo que tenha sido por muito pouco tempo. Só que ela reprimiu essa lembrança, foi lá para o inconsciente. Lembram lá do iceberg? Foi para o inconsciente. E aí ela acaba sempre criando situações para que essa filha a rechace, para que essa filha a afaste. Não é? Isto é uma autossabotagem. E isto é muito mais comum do que você imagina. Você pode pensar assim, não, André, isso é raro. Nós fazemos autossabotagens o tempo inteiro. Né? Desculpa, eu só fui ver aqui o que é. É uma pergunta que tinham feito. Eu já vou responder, tá, Beatriz? Uma outra autossabotagem bastante comum, assim, né? Tem uma pessoa que é adolescente e que ela ia sair para viajar com um namorado, adolescente já adulta, né? E estava com bastante receio de ter que lidar com a intimidade com um namorado, né? Eles iam acampar, iam ficar juntos, enfim, né? O que aconteceu? Quando ela chegou nesse acampamento, no dia, eles iam ficar 2 dias, no dia que chegou no acampamento, eles criaram uma briga enorme, ficaram sem se falar, e ela até brinca, né, dizendo assim que dava para dormir, a barraca era para 2 pessoas, e eles dormiam tão longe um do outro que dava para dormir mais umas 3 pessoas no meio, né? Então ela fez ali uma autossabotagem, porque ela não conseguiu lidar com aquela situação e simplesmente criou uma briga para que aquilo fosse ruim, né? Então, a gente percebe que as pessoas criam autossabotagens o tempo inteiro. E você, consegue lembrar das autossabotagens que você faz? Nos seus relacionamentos, para conseguir um emprego novo, para passar de ano, né? Eu ainda vou dar mais... Opa, desculpe. Eu vou dar mais alguns exemplos para vocês. Um pouquinho, desculpe. Entrou aqui um cabelo na minha boca. A gente consegue ver assim, muitos exemplos de autossabotagem em pessoas, por exemplo, que vão tirar a carteira de motorista, né? Daí fazem todo o teste direitinho, na hora do teste, ficam tão nervosos que acabam sendo reprovados, né? Ou quando vão fazer uma prova, ou quando vão apresentar um trabalho, né? Há tantas questões de autossabotagem. Então agora nós vamos falar de uma autossabotagem
que não é só pelo síndrome de impostor, que não é só pela baixa autoestima, né? Que é pelo sentimento de culpa. A autossabotagem pelo sentimento de culpa, inconscientemente a pessoa está tentando equilibrar, né, uma balança. Ela acha que ela tem que se punir por algo que ela não fez muito bem, ou que ela é culpada, né? Então ela se coloca punições, né, para se sentir menos culpada, né, ou culpado pela questão que aconteceu. Só que isso não passa pela consciência, isso passa pelo inconsciente. Por exemplo, né, esse caso que eu falei desta pessoa que sempre brigava com o marido na sexta-feira e na segunda, no domingo de noite ou na segunda fazia as pazes, ela estava se punindo, porque ela achava que ela não era merecedora de ter um bom relacionamento com o marido, né? Porque ela era responsável pela separação dos pais. O que é comum, viu? Entre crianças e adolescentes, mesmo que não tenham nada a ver com a separação dos pais, é comum que a criança e o adolescente, né, ache que ele tem responsabilidade por isso. Então, o que a pessoa faz? Ela se pune, eu não posso ter um relacionamento bom. Então, ela cria situações para que o relacionamento não seja muito bacana, né? A gente vê muito isso. Uma outra questão muito comum, né? E quem tem filhos adolescentes pode até corroborar comigo, que é os adolescentes criam muitas situações para brigar com os pais, né? Criam situações para ficarem de mal com os pais. Por que isso? Porque eles estão com o desejo de se independizar, de ir embora, de se mudar, de ter a sua vida, o que é normal e é natural e é saudável. Mas isso traz um sentimento de culpa enorme. E sair brigando é muito mais fácil do que sair numa boa, né? Porque daí vai ter que lidar com a sua saudade, vai ter que encontrar uma justificativa, né? E aí cria situações de discórdia e de briga entre as pessoas para poder sair, né? Tem uma história interessante também, que era um caso de, não de infidelidade, mas tinha um casal que todo final de semana o homem queria sair para dançar e para ir para outros lugares e não queria levar a esposa, né? E esse caso é bem interessante. E a esposa ficava muito braba e xingava ele muito e penalizava ele. E aí ele dizia, e ele então ia e dizia assim, ela não merece que eu fique aqui, né? Ela não merece, olha como ela me trata e tal. E a partir do momento que ela se deu conta de que ele usava isso como justificativa, como uma autossabotagem, para dizer que não era ele responsável pela situação, mas era ela, né? Ela parou de brigar na hora que ele saía, né? E aí ele se sentia tão culpado que ele acabou não saindo mais, né? Parou de sabotar o casamento, né? Não foi é uma solução, não sei se é a melhor, mas é uma solução interessante. Mas existem coisas de culpa muito grandes, assim, a psicologia já tem estudado a culpa, né? E a autossabotagem até em doenças, né? Já se verificou que casos graves de alguns tipos de doença estão ligados à autossabotagem física e emocional. As pessoas se sentem tão culpadas por algumas situações de vida, né, que acabam ficando doentes como uma forma de compensar a ideia de que fez alguma coisa errada, né? Então a gente vê muitos casos de pessoas assim que fazem um esforço danado para se dar bem com a sua família, para conseguir uma promoção, para conseguir ter sucesso nos seus relacionamentos, ter sucesso na sua vida profissional, e aí criando muitas autossabotagens, dentro de casa, fora de casa, nos relacionamentos, porque dentro de si tem uma culpa, tem algo ali que não permite que saia, né? Como se fosse balancear mesmo esta questão. E esta culpa é inconsciente. Aí você vai me dizer, tá, e agora como é que eu faço para não me boicotar? Porque os boicotes são, desculpa, eu uso a palavra boicotar, mas é autossabotagem. Como é que eu faço para parar de me sabotar? Porque a sabotagem, ela está todos os dias, em todos os níveis, né? Quantas pessoas recebem a oportunidade de
de melhorarem, de atingir as suas metas, estão lá fazendo e daqui a pouco algo acontece, um revés e ela se dá conta de que ela ou esqueceu ou deixou de fazer o que devia, ou sabia como fazer e deixou passar a oportunidade, falou algo que não devia ter falado numa hora inapropriada, ou criou uma situação que não precisava ter criado, né? Ou rodou né, numa prova, ou enfim, né? Tem uma situação de autossabotagem que eu fiz também, que eu me lembro. Logo que eu casei, eu não tinha muito equilibrado as minhas contas pessoais, e essa questão do dinheiro também tem muita autossabotagem, né? Eu tenho dois casos para contar, o meu e de uma outra pessoa, já lembrei também. Eu lembro que eu estava com bastante dificuldade de equilibrar todas as contas, recém tinha casado e tal, e quando finalmente equilibrou as contas, que eu estava conseguindo pagar todas as minhas coisas e pagar direitinho e não, né, não tá tão preocupada com a questão do dinheiro, eu fiz uma assinatura de revistas, né? Completamente desnecessária, foi no impulso, e aí eu voltei a ficar apertada de novo de dinheiro. Isso foi uma autossabotagem, né? Eu acabei sabotando a minha questão de ter um dinheiro, ter quantidade suficiente de dinheiro. E isso a questão do dinheiro é tão comum, tem muitas pessoas que fazem autossabotagem financeira para estar sempre em dívida, com menos dinheiro, por várias razões. Uma das razões é porque não suporta ter mais dinheiro que a sua própria família. Né? Vocês já perceberam que as pessoas geralmente têm mais ou menos a mesma quantidade de dinheiro nas famílias? Porque ninguém consegue se sobressair, ganhar mais dinheiro. Não, às vezes uma pessoa da mesma família se sente tão mal de ter uma situação econômica melhor do que os seus pais, do que os seus irmãos, do que os seus avós, seus primos, que faz autossabotagem, se endivida, né? Faz coisas que não acaba comprando coisas que não precisa, né? Eu conheci também um casal que toda vez que eles iam tirar férias, o marido ou trocava de carro, ou comprava um sofá novo, ou, sei lá, fazia umas coisas assim, e eles sempre ficavam sem dinheiro e não conseguiam tirar férias direito. Então, era uma autossabotagem bem grande ali, né? Para não poder aproveitar as férias, porque eu acho que se sentia muito culpado de ter uma situação melhor do que o resto da sua família, ou de achar que não merecia. Também tem aí a síndrome do impostor, né? Eu conheci um caso de uma pessoa que guardou o dinheiro das férias na gaveta, no fundo da gaveta das suas roupas pessoais. Ela recebeu as férias, o 13º e mais o salário do mês e guardou. E esqueceu por mais de 2, 3 anos. E ela disse que passou bastante necessidade financeira. E daqui a pouco ela achou aquele dinheiro lá. E aí ela lembrou que ela tinha guardado. Como é que uma pessoa esquece assim? Vocês vão dizer, não, isso é mentira, André. Não, eu vi. Ela me contou e eu vi. Ela realmente estava num emprego melhor, tinha ganhado uma promoção, e aí ela acabou ficando sem aquele dinheiro, né, e se atrapalhando toda por autossabotagem. Isso é algo assim bem forte. Mais antigamente, hoje em dia nem tanto, mas as mulheres da minha geração, com 50, 60, até 40 anos, em alguns estados do Brasil ainda, né, que eu conheço, também tem mulheres que se autossabotam no seu salário por receio de ganharem mais que seus maridos, né? E acabam, então, gastando mais e por culpa de achar que se elas estão ganhando mais, tem alguma coisa errada, né? Então, o dinheiro é realmente um mecanismo de autossabotagem bastante grande. Não que as pessoas não tenham dificuldades financeiras, mas muitas vezes as pessoas fazem contas e compras para se auto-sabotarem, para ficar de novo apertadas, com dificuldades, tendo que trabalhar mais, para dizer, olha, né, eu realmente... Para esconder uma questão inconsciente de culpa de alguma dimensão que a gente não sabe ainda qual é, né? Que cada um tem a sua, ou por baixa autoestima, ou por síndrome do impostor, né? Eu já perguntei e vou repetir. Você lembra quais as autossabotagens que você fez e faz ainda para você? Né? Que tipo de autossabotagem vocês começam a fazer consigo próprios o tempo todo?
Isso é muito comum. E como é que a gente faz para parar de se auto-sabotar? Esta é uma questão importante. Como é que eu faço para parar de me auto-sabotar? Bom, gente, parar de auto-sabotar-se só tem uma forma, né? A gente poder identificar o que é que está motivando essa sabotagem. E isso está no nosso inconsciente, né? O que é se eu estou com esse síndrome de impostor, se eu estou com baixa autoestima, ou se eu estou com culpa, com alguma culpa que eu carrego na minha vida, né? E aí a gente precisa encontrar qual é esta culpa. E neste caso, todas as pessoas precisam de ajuda. Não dá para fazer isso sozinho. Não dá para fazer esse mergulho, essa investigação sozinho. É necessário, sim, de uma ajuda profissional. Só um momentinho. Desculpe, gente. E só um psicólogo ou um terapeuta, né, pode ajudar a pessoa a identificar isso. E o ganho é imenso, porque a gente para de se auto-sabotar e passa a ter uma qualidade de vida. Eu tenho inúmeros casos, vocês sabem que eu não posso contar os casos dos meus pacientes aqui, que a gente começa a perceber a qualidade de vida que a pessoa vai tendo aos poucos, por ir se dando conta das autossabotagens e parando de se autossabotar, né? Só que eu tenho que lembrar para vocês uma questão. É muito comum as pessoas que começam terapia, elas fazerem durante um ano, 2 anos, um mês, 2 meses. Porque delas falam sobre aquilo que é conhecido. Eu tenho um problema, isso, e falam, né? Quando elas vão realmente começar a entrar na parte inconsciente, vão começar a mexer nessa questão da autoimagem negativa, ou da autossabotagem, ou da síndrome do impostor, ou vai aparecer essa baixa estima, ou vai aparecer essa culpa, geralmente elas desistem ali naquele momento. Elas já não têm mais nada para dizer. É ali que realmente a terapia vai começar. E é para corajosos. Sabe por quê? Porque a pessoa precisa ter coragem de olhar para essas questões inconscientes e se dar conta o quanto da sua vida não está indo bem por autossabotagem. Por autossabotagem, não existe outro inimigo. Às vezes, o próprio inimigo da nossa vida somos nós mesmos. Porque quem faz as escolhas para as coisas da nossa vida somos nós mesmos. Enquanto a gente culpa o governo, a situação, o outro, o chefe, os colegas, a família, a mulher, o marido, os filhos, a avó, sei lá, né, a vizinha, o primo, a prima, o irmão, a gente não precisa olhar para as nossas coisas, para nós mesmos, né? Tem algumas histórias que eu posso contar, assim, que não vou identificar, não é? Assim, eu já contei algumas. Uma pessoa sempre ajudava o irmão, sempre. Tudo que o irmão precisasse, essa pessoa ajudava. O irmão, inclusive, explorava, né, financeiramente essa irmã. Né? Eu pedi um empréstimo, pedi no nome da irmã e acabava não conseguindo pagar. Ia comprar uma coisa na loja, como não tinha crédito, pedia para a irmã, depois não conseguia pagar e a irmã acabava pagando. Né? E essa pessoa dizia assim, eu não sei por que eu sou trouxa, por que eu faço isso, eu sempre digo que eu não vou fazer e acabo fazendo de novo. Né? E aí começou a fazer terapia comigo. E se deu conta que ela tinha um sentimento de culpa imenso em relação a esse irmão mais novo. Porque esse irmão mais novo nasceu e não tinha toda a atenção, ela achava que ela era a favorita do pai e da mãe, que ela recebeu mais atenção do pai e da mãe, e achava que por causa dela esse irmão deixou de receber aquilo que ele precisava, que ele merecia, e tentava compensar isso, né, dando tudo para ele. Então acabava fazendo uma autossabotagem e a relação deles não era boa, porque era uma relação de exploração entre os dois. Não era bom para nenhum, nem para a irmã, nem para o irmão, que também se sentia muito inconscientemente, parecia que levava vantagem, mas também se sentia frágil e débil por não ter condições de fazer as coisas, porque precisava sempre da ajuda da irmã. Né? Vocês veem como a nossa mente, nosso comportamento, a nossa psique é interessante, é intrincado? A nossa qualidade de vida passa muito para a gente, por nós conhecermos as nossas emoções, aquilo que a gente sente por dentro. E para isso a gente precisa ter coragem.
E a gente precisa do olhar do outro, de um profissional sério que nos ajude, a olhar para as nossas coisas. Tem vários filmes que mostram muito essa questão da autossabotagem. Tem um filme em especial muito bonito que eu vi há muito tempo e eu não conseguia encontrar o título. Quando eu encontrei, eu prometo que eu coloco no comentário aqui para vocês, que era de um rapaz que nasceu de uma família muito humilde e ele queria cantar ópera. Ele fazia tantas autossabotagens assim, que a gente não tinha como não se notar no filme, né? Ele conseguiu uma bolsa, por exemplo, mas aí ele bateu o carro e o pai dele fez ele pagar o dinheiro que ele ia viajar para o lugar onde ele tinha ido estudar ópera para pagar o carro, e aí ele não conseguiu ir. Depois ele conseguiu, de uma forma ou de outra, conseguiu uma segunda chance, conseguiu ir, acabou fazendo uma prova e saiu muito mal, aí voltou a trabalhar com o pai na metalúrgica. Depois ele teve uma oportunidade de fazer uma apresentação lá num show de talentos, e ele foi comemorar e saiu de bicicleta para comemorar e sofreu um acidente e perdeu as finais, não pôde ir, não é? Olha só, parece caricato, não é? Mas acontece com as pessoas. Quantas pessoas fazem muitas autossabotagens, não é? Eu até gostaria que vocês me contassem aqui um pouco quais as autossabotagens que vocês percebem que fizeram, ou às vezes é mais fácil a gente perceber do outro, né? De esquecimento, esquecer a chave, perder o dinheiro, fazer uma compra no momento que não podia, bater o carro, ir mal numa entrevista, né, de seleção, ou falar alguma coisa inconveniente num momento que não devia, não sabe por quê. Né? Todas essas coisas. Bom, então eu desafio vocês a pensarem sobre isso. E para aqueles que têm coragem, não é, de quererem realmente ter uma vida melhor, e pararem de ser o seu inimigo, de dormir consigo próprio, com o seu próprio inimigo, e de se sabotarem na sua vida, pensem seriamente em procurar um profissional sério. E quando vocês se derem conta que estão decepcionados consigo porque estabeleceram uma meta de emagrecer, de ter mais saúde, de parar de comer doce porque não está bem, ou de conseguir se formar na faculdade, ou terminar um curso, enfim, tantas outras coisas que são as metas que a gente tem, ou de melhorar as finanças pessoais, ou se relacionar melhor com uma pessoa da sua família, ou melhorar o seu relacionamento com um parceiro amoroso, e não conseguir, se decepcionar consigo mesmo, porque percebe que algo no caminho acontece, lembre disso. Não basta só ter as metas, não basta só criar os hábitos. Tem que ter algo ali para perceber aonde você está fazendo a sua autossabotagem emocional, aonde tem ali a síndrome do impostor, aonde tem ali uma culpa importante e aonde tem ali também um sentimento de baixa autoestima, de achar que não merece aquilo de bom que vem vindo para si. Lembrem, algumas pessoas até ganham na loteria, mas acabam ficando pobres de novo depois de um tempo. Não é porque fazem má gestão financeira somente, é porque há ali também uma autossabotagem importante de não sair às vezes de um lugar ruim. Lembrem disso e pensem se vocês querem ter uma vida melhor. Se querem ter uma vida melhor, é preciso investir na pessoa mais importante da vida de vocês, que é tu mesmo, é tu. Porque se tu para de se auto-sabotar, as coisas podem começar a melhorar, certo? Eu vou esperar então vocês aqui para a nossa próxima live, no próximo domingo. Eu vou falar um pouco mais sobre essa questão da autossabotagem no meu Instagram e no Facebook essa semana. E podem trazer as suas perguntas, que eu vou estar respondendo na semana que vem, certo? E também posso responder em direto. Se quem precisar também e tiver desejo de viver uma vida melhor e parar de se auto-sabotar, pode também estar entrando em contato comigo, que eu faço alguns atendimentos online. Eu ainda tenho alguns horários na agenda, tá certo? Vou estar te esperando. Um abraço a todos, foi um prazer de novo estar aqui e até a próxima semana. Um beijo. Tchau.